Bom dia, minhas queridas, paz do Senhor Jesus, para todas vocês esta manhã. Como é que vocês estão? Espero que todas estejam bem. Estou aqui mais uma manhã para deixar uma palavra para você, do coração de Deus para teu coração, minha querida. A palavra do Senhor diz... O Senhor manda dizer para você hoje: estarei sempre contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ainda que o pai e a mãe que amamenta se esqueça do filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Irmãos, Deus não nos deixa só, Deus não se esquece de mim nem de você. Ele está sempre cuidando de nós, de nossos filhos. Amém? Eu tenho uma palavra para deixar para você que se encontra Lucas 24:13, que fala: Jesus aparece a dois de seus discípulos. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece aos dois discípulos. E eis que no mesmo dia iam dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não a conhecesse. Assim acontece comigo e com você. Quantas vezes o Senhor está caminhando ao nosso lado e os nossos olhos estão fechados e não percebemos que Jesus está ao nosso lado e continuamos murmurando, reclamando. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta a um outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus ia ali com eles e eles conversando, e eles não perceberam que era Jesus. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópatra, disse-lhe: és tu só peregrino? Cujo nome era Cleópatra. Disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, a verdade é que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que, misericórdia, que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então Jesus já estava chamando eles ali de nécios, né? Por que Jesus chamou aqueles discípulos de nécios? Embora conhecesse bem as profecias bíblicas, falharam em entender que o sofrimento de Cristo era o caminho para a glória. Não podiam entender porque Deus não interveio para salvar Jesus da cruz. Estavam tão admirados com o mundo
com o poder político e militar, que estavam cegos para os valores do reino de Deus. Como, por exemplo, o de que os últimos serão os primeiros, que a vida surge da morte. Aleluia, Jesus. Então, esses discípulos, eles iam caminhando e conversando e falando, e ali Jesus caminhavam com eles, mas eles não tinham percebido que Jesus andava com eles. Aleluia. Glória a Deus. A palavra diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu ali. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. A todo tempo Jesus estava ali, caminhando ao lado dos seus discípulos. Mas eles estavam cegos, porque eles esperavam que Jesus ia libertar eles do jugo dos seus inimigos, do povo. Mas Jesus veio para libertar do jugo do pecado. A Bíblia diz: esses discípulos a caminho de Emaús contavam com Jesus para redimir Israel, libertando a nação do jugo dos seus inimigos. A maioria dos judeus acreditava que as profecias do Antigo Testamento apontavam para um Messias que seria o líder militar e político da nação. Não perceberam que ele tinha vindo para redimir as pessoas da escravidão do pecado. Jesus veio, irmãos, para tirar o jugo do pecado. Por toda esta razão, quando Jesus morreu, perderam toda a esperança. Não entenderam que sua morte oferecia a maior esperança possível, a salvação. Jesus veio, irmão, para morrer, para que o jugo do pecado fosse tirado. O jugo da morte, da enfermidade que vivia sobre nós, ele levou na cruz. Mas os seus discípulos e os antigos profetas achavam que ele ia ser um líder militar, que ia livrar Israel da opressão do inimigo. Mas ele veio para livrar Israel, para livrar todos aqueles que nele crê do jugo do pecado, do jugo da desobediência. Amém? Essa palavra eu deixo esta manhã para você. Quantas vezes, irmãos, Jesus está caminhando ao nosso lado e nós estamos como aqueles seus discípulos, com os olhos cegos. Não vê que Jesus está sempre caminhando ao nosso lado. O Senhor nunca te deixa só, minha irmã. Por mais dificuldade que você está passando, clame ao Senhor. Amém? Essa palavra eu deixo para você esta manhã. Pai amado e querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro esta manhã repreendendo todo mal, repreendendo toda seta maligna sobre a vida de todos os irmãos que estão enfermos, Pai, aqueles que estão com dor no corpo, que o Senhor venha curar, aqueles que estão com câncer, Pai, o Senhor venha curar, meu Pai, dá vitória àqueles que estão orando para ser curado dessa enfermidade do câncer, enfermidade nos ossos, os que estão com depressão, o Senhor venha curar, meu Pai. Oh, Jesus amado e querido Deus, em nome de seu Filho Jesus Cristo, Pai, eu oro por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com dor nos ossos, na cabeça, aonde estiver, que o Senhor venha curar, meu Pai.
Também eu oro esta manhã pedindo ao Senhor portas de emprego para aqueles que estão necessitados. Entrou novo ano, Pai, e as portas continuam fechadas, que o Senhor venha abrir as portas, meu Pai. Portas de novas oportunidades para teu povo. Que todo mal venha cair por terra, todo levante do inimigo, toda seta maligna venha cair por terra, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor, minha irmã, venham ser hoje na tua casa e na tua família. Amém? Deus abençoe todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, eu volto.